acho que a ideia aqui, então, é a gente, de fato, conseguir falar, né, aí das diferenças. Eu sou uma pessoa que eu brinco muito que eu sou agnóstica em relação a CRM. Então, quer dizer, eu não tenho CRM de estimação, sabe? Eu não defendo nenhum. Mas até Deus tem seus preferidos, então eu também, né, vou tendo ali as minhas particularidades. E hoje em dia, assim, um CRM para mim que tá acho que no mesmo patamar ali, né, que a Como, e que tem um custo-benefício que eu acho que faz mais sentido e que eu confio mais, porque eu tenho pouquíssima confiança na Como, aí eu posso contar os problemas para você ao longo do vídeo que eu já tive, mas eu tenho ido muito pro Data Crazy, sabe? Então, para mim, ele bate no custo-benefício, eu confio nas automações, elas rodam direito, enfim, e eu acho que ele supre essa necessidade e esse espaço no mercado, já também integrado com o WhatsApp, integrado com, enfim, Instagram também, né? Boa. Não vou falar para você que eu tenho um CRM de estimação também. É que assim, eu fui criando uma afinidade com a Como e, diga-se de passagem, ela não é a melhor, nunca foi o melhor CRM, assim, pelo menos Ah, nos mas o seu últimos papel anos. é defender. Mas eu tenho uma frase que eu tô falando até mais recente para os nossos clientes, que tudo que a Como não fez em 24 e 25, eles estão fazendo agora em 2026. Vindo com várias automações, vindo de cabeça com a parte de agente de IA, de preenchimento de campo, automação, vindo com vários gatilhos diferentes, então criou até um plano novo, com outras possibilidades. Então, assim, a Como, concordo com você, ela teve alguns momentos mais nebulosos, então, final de 2024, começo de 25, teve muito problema com relação à lentidão, mensagem que ia, não recebia. Hoje existe em casa, mas é bem mais reduzido. E assim, eu vejo o Data Create como uma possibilidade quando a gente está falando de mais usuários. Então, quando a gente fala, por exemplo, de 5, 6, como tem um ponto de usuário e agora começou a conectar o WhatsApp e Instagram com relação ao usuário, de ter essa limitação, quando a gente vai para muito usuário, aí eu acho que o Data Create acaba fazendo sentido por conta até de valores. E integração, possibilidade acaba sendo bem parecido. Mas, com relação ao usuário único, por exemplo, tem um dentista e uma secretária, usam um usuário só. Eu acho que o Data Create acaba ficando um pouquinho pesado dentro do orçamento, e para configurar, ele é um pouco mais complexo para quem está tentando operar isso no dia a dia. Eu acho que ele, do ponto de vista técnico, ele acaba sendo um pouco mais complexo, até para quem não é técnico, né? Para quem vai, por exemplo, vai implementar sozinho. E aí eu acho que até por ser um CRM mais novo, você encontra uma gama menor de conteúdos na internet do que, por exemplo, a Como. A Como tem uma infinidade de conteúdos que você pode pegar no YouTube e replicar, e aí até mesmo as próprias IAs acabam tendo mais informação, sabe? Mas para mim o meu maior problema sempre foi o quanto eu não confio e algumas questões, assim, de UX da Como, que eu fico assim, não é possível, ninguém pensou nisso, esses russos têm o que na cabeça? Entendeu? Então, para deixar mais concreto, eu vou trazer três exemplos, assim, e que são problemas que eu não enfrento em outros CRM, sabe? Então, para mim, o primeiro exemplo por exemplo, aquele gatilho baseado em data. Eu já vi ele falhar diversas vezes, e aí eu fico, eu quero que o negócio rode, aí o negócio não roda. Aí eu fico muito brava com isso. Outra coisa, posso até compartilhar a tela e mostrar, tem um botão maldito que eu falo, por que diabos vocês acham que isso precisa existir? Entendeu? Que é aquele de tentar enviar a mensagem. Mesmo assim. Eu vou mostrar aqui. Tá, Você trabalha com API oficial ou não? eu trabalho com os dois cenários. Então, essa é uma flexibilidade que eu vejo que a Como ela traz para algumas empresas, principalmente pequenas e médias. Porque quando a gente Tem traz o o Data cenário de Crazy. API não oficial, Sim, você você tem precisa que ter contratar o integrador. ZPI. Ah, sim, Tem que não, contratar a perfeito. ZPI, mas é automático ali, ou a Evolution, né? Ah, Mas sim, assim, mas dá tem o para usar. custo. Acho que acaba ficando R$19,90, R$29,90, alguma coisa nesse sentido, né? Tem um valor ali para É, adicionar. Eu sempre falo isso quando vai contratar. do lado de cá, a gente tá lidando com clientes que acham que até o valor da Como mensal é muito caro. Então, se a gente falar de R$20, acaba sendo até assim, um absurdo. Então, a possibilidade Meu de ter um amigo, mas WhatsApp aí eu falo, Lite. vai para um WhatsApp, vai para uma planilha. Pô, você quer o quê também, né? Não tem almoço grátis, não. Não, é que assim, se a gente for trazer esse ponto, e o WhatsApp ele tem o canal para ele conseguir ter esse domínio, ele já tem alguns números, já tem a fase beta da IA dentro do WhatsApp. Então, assim, para ele conectar essa base de dados dentro de uma mistura de funil, um pipeline, dentro do próprio WhatsApp, é assim. Então, todos esses CRMs que têm funções bem básicas, Agendor, o plano básico da Como, CRM só que tem o visual do funil, provavelmente o próprio canal WhatsApp vai derrubar com o passar do tempo.
o agente de IA já funciona, já tem algumas funcionalidades legais, então já consegue ter acesso a catálogo, já consegue colocar uma base de conhecimento relativamente interessante, não consegue Mas escolher. esse agente de IA, você tá falando do próprio agente da Common. A Aquele Meta já agente. tem um agente de IA dentro de Você alguns sabe que WhatsApps. eu ainda não testei? Eu vi isso aparecendo, mas eu falei, eu não vou clicar nisso, não. Daquelas. É relativamente bom. Tem alguns pontos Sou, eu tenho nebulosos, medo. porque assim, a Meta tá dando isso de graça. Só que a gente não sabe até quando. E nunca é de É, graça, porque não existe almoço não, grátis. E assim, se sim. você ficar tão dependente e depois você precisar pagar, quanto que isso vai custar no final do dia? Assim, deixa eu te mostrar o que eu tinha te falado aqui, bem Boa. rápido. Esse negócio aqui que me dá. Ó, se você nunca conversou em um canal, tente enviar a mensagem. Cara, que botão burro. Por que diabos ele acha que eu coloquei essa mensagem aqui e não quero tentar mandar? Devia ser o contrário, sabe? Aí eu já não deixei isso aqui ativado, e quando eu fui ver, era por conta desse negócio aqui, que eu tenho que tentar mandar. Mas assim, se eu tô fora da janela, isso aqui é um template, tá? Um template, porque eu não trabalho, aí esse é um detalhe importante, tá? Eu não trabalho sem API oficial. Ah, perfeito. E aí, esse foi uma questão que eu já mudei faz tempo dentro da empresa, porque, então, quando alguém chega para mim e fala, quero fazer automação sem API oficial, não faço. Porque não, eu sempre brinco que hoje em dia, quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Porque não é uma questão de bloqueio, é uma questão de quando. Vai ser bloqueado, vai ser banido. E vai me dar mais dor de cabeça. Então eu não tô afim, entendeu? E eu só trabalho com a API oficial. E aí, assim, então, por exemplo, para mim isso já não faz tanta diferença entre Data Crazy e como, né? Mas assim, lá tem. Para falar que eu não trabalho, eu trabalho, por exemplo, eu já implementei Data Crazy sem API oficial, mas para suporte. Não era para comercial, era só para recepcionar alunos que compraram, entendeu? E aí não era um volume também muito grande, e era realmente muito Passivo também. personalizado, entendeu? Muito. Tinha um monte de camada humana, não tinha tanta automação, assim, era mais automação para garantir que as pessoas estavam seguindo o processo. Uhum. Mas enfim, esse botão aqui me dá um ódio no coração, que eu falo, pra que vocês me botam isso aqui? Se eu coloquei um template aqui, a pessoa não tem janela aberta, é óbvio que eu quero mandar. Não é que eu não quero mandar, entendeu? Eu vou te explicar o porquê desse botão e aí talvez vai mudar Me a sua explica. visão desse botão. Como a Como ela tem a função de ser uma plataforma omnichannel, você consegue colocar vários WhatsApps aí dentro. Então, o que Sim. acontece na maioria das vezes nas empresas que a gente atua por aqui? Parece bobo o que eu vou falar, mas tem muita empresa que tem 10 vendedores e cada vendedor recebe o contato e fala com o seu WhatsApp pessoal. Então, perde-se o número e o lead acaba tendo o custo da empresa, só que vai para o vendedor. E aí perde o controle de contato, do que funciona. Então, quando a gente tem essa distribuição de contato, a gente precisa que o número ele faça esse disparo, não pelo número que talvez recebeu a mensagem, mas pelo número que enviou essa mensagem. E a gente consegue controlar isso por esse botão. Então, pensa, por exemplo, que eu tenho um número que recebe, que é o da empresa, que depois distribui para 10 vendedores, que cada um tem o seu número. A hora que eu vou fazer, por exemplo, uma nutrição, um follow-up, eu vou colocar esse número, os 10 números vão aparecer do WhatsApp, e eu vou clicar naquele botão para desligar. Então, se está falando com o vendedor 1, o follow-up vai ser enviado para o vendedor 1, porque todos os outros não têm contato com a empresa, então não vai ativar. A mesma coisa funciona para o 2, para o 3 e para o 4. Então, eu não preciso pegar essa automação e duplicar ela 10 vezes, eu faço ela uma vez só, tiro a flag do botão e configuro para os 10 números. Quem está falando com o vendedor A recebe da mensagem do A, e quem está falando com o B recebe do número do vendedor B. Então, consegue fazer essa possibilidade sem duplicar as automações. Olha, você me achou uma utilidade desse negócio. É que eu não trabalho com esse caso, assim, de uso, porque como eu trabalho muito com a API oficial, o time inteiro tá dentro. O que acontece é muito que é essa conta. Tem Instagram e tem o WhatsApp, entendeu? E aí eu faço automação separada, até porque são outras automações, né? Para Instagram, para WhatsApp, enfim. Mas a gente acaba usando um único número. No máximo, o que vai ter de diferença é o número do suporte e o número do comercial. Mas dentro do comercial é todo mundo dentro do mesmo número, e só faz a distribuição entre os departamentos, enfim, e mantém a consistência. E eu gosto de trabalhar assim, até, e normalmente eu defendo isso para os clientes, porque eu entendo que para quem está do outro lado faz muito mais sentido, porque do nada, cada vez surge um novo número falando com você, e você já não sabe mais qual que é o número oficial, você como cliente, e aí num mundo cheio de golpe, você fica, cara, será que é golpe? Então, eu falo sempre para os clientes, vocês precisam começar a tratar o WhatsApp como um ativo de marca, tal como é o seu Instagram, que você protege, assim, ó, põe num negócio, não pode perder de jeito nenhum, você tem que tratar o seu WhatsApp assim, porque é muito fácil hoje dar golpe no WhatsApp. Então, as pessoas... Então, eu tento montar uma estrutura e uma camada com um único número e que vai distribuindo entre os vendedores, mas para a pessoa do outro lado, é o mesmo número, entendeu? Então, eu nunca tive
edge case aí, mas tudo bem, vou passar um pano de leve. Mas podia ser o contrário. É que pra mim a flag tinha que ser ao contrário, entendeu? O problema não é ter o botão, Ela é que tinha que ele vir não ativa por por default. default. E aí, quando eu não quero, que é o seu caso, aí você inativa. Justo. É que assim, a Como às vezes não é tão lógica, a lógica dela é um pouco diferente. Não é Assim, lógico. como eu já atuo na Como há um pouquinho mais de 7 anos, eu já meio que sei o que, que é a lógica para eles. Às vezes foge do que é o normal e o padrão dos outros CRMs. Mas esse caso que você comentou é porque tem empresas em estágios diferentes de maturação, até de processo comercial. Então tem Ai, casos que a gente total. tem que ir caminhando com desde o WhatsApp pessoal do vendedor. Aí tem que ter um número só do vendedor para ser da empresa, para depois trazer tudo para um número só, centralizar, tornar a API oficial e fazer Centralizada. tudo por lá. Então, assim, a gente faz esse processo aqui de ponta a ponta, e aí, como com essa possibilidade de ter vários números conectados, a gente consegue ir trabalhando todas as etapas, sem perder a informação. Porque quando você configura da API não oficial para a API oficial, tem que desconectar, tirar o aplicativo do celular, conectar na BM, todo aquele processinho Cara, eu burocrático. tenho usado bastante coexistência, sabia? Eu não tenho nem desconectado, eu tenho ido muito na coexistência mesmo, só vamos migrar o número para API oficial e mantém ele no WhatsApp, entendeu? Ah, não, Que aí sim, dá mas para você tem fazer que na fazer isso, como. você tem que fazer isso depois. E às vezes você pode perder o histórico das conversas. Se você se conectar. Coexistência você não perde, com coexistência não perde. Se você migrar 100% para API oficial, aí você perde o histórico. Isso. Na coexistência não, entendeu? Então o que eu tenho feito é isso, é o mesmo número, só vamos migrar ele. Virou Ah, API não, tá, oficial, não, beleza, mantém o não. histórico e tudo. Show. E aí a Como tem. Isso foi uma, vou falar que eu não sou inimiga. É, isso foi um ponto legal. A Como foi uma das primeiras no mercado que teve coexistência, assim. Eu brinco até que o pessoal do Data Crazy, ele criou o Data Crazy se inspirando na ManyChat, né? Então, eu acho que a frente de automação ali é mais simples de entender do que o Salesbot. Agora eu tô mais habituada, mas eu lembro a primeira vez que eu abri o Salesbot e eu falei, what the fuck, entendeu? Não tô entendendo nada. Mas hoje, assim, é tranquilo, sabe? Porque eu já implementei também bastante. Mas eu acho que algumas coisas são um pouco intuitivas e eu sinto falta de. Se tiver alguma atualização, você me corrige nesse sentido, mas um gatilho que seja um webhook. É uma coisa que tem, por exemplo, dentro do Data Crazy. Todas as integrações que eu fiz com a Como, eu usei o N8N no meio. Inclusive, já fui banida várias vezes por conta do volume de requisições, Vixe. até aprender. Mas, assim, não, cliente com muita requisição, sabe? Aí, enfim, aprendi que eu não tenho o volume de requisições de API, né? Enfim. Aí é só entrar lá e pedir para desbloquear seu IP. Uhum. Mas todas as integrações que eu fiz, eu fui lá, criei um aplicativo, faço a integração com o N8N no meio, jogo os dados para dentro da Como. E com o Data Crazy, eu posso simplesmente colocar um webhook, pegar esse meu webhook e colocar no meu sistema, né? Criar, e aí quando chega a requisição, chega lá o JSON com body, eu faço o depara, coloco os negócios e o fluxo segue. Então a integração é bem mais fluida com o Data Crazy nesse sentido, com sistemas que permitem você colocar um webhook para receber, para enviar dado. Na Como você consegue criar o webhook lá dentro, mas não sei se é por boa prática que o time acaba colocando pelo N8N. Porque assim, toda a parte de configuração de agente de A, integração, API, a gente faz tudo pelo N8N. Então já tem essa configuração por lá. Então, até por conta de centralizar tudo num sistema só, essa parte de comunicação, webhook, a gente faz pelo N8N sim. Isso que você comentou, eu acho que dá para fazer, que tem um módulo lá que dá para colocar, mas a gente também não utiliza por aqui. Porque já tem essa ferramenta que é o N8N para fazer integração. Então a gente joga tudo por lá. Cria esse webhook lá dentro e conecta no N8N para fazer essas integrações, tanto com outros sistemas, RP, a gente faz tudo por lá. Eu também, com a Como eu faço 100% com a N8N. É mais do que é ser um gatilho como webhook, sabe? Que eu acho que facilita, não é poder criar o aplicativo e tudo mais, é realmente ter esse gatilho, que é receber dados, sabe? Enfim, eu não sei como que é o nome no Data Crazy, deixa eu copiar aqui, que agora eu não lembro. Mas se eu for criar uma automação aqui, seria isso aqui, deixa eu... É que na Como, você, dentro do N8N, a gente coloca o gatilho lá no N8N. Então a gente Sim, ou eu coloca também ele numa faço etapa, isso. movimenta, troca algum campo personalizado e aí ativa o gatilho de algum bot na Como, por exemplo. É exatamente isso que eu faço, é a mesma coisa. Show. É isso aqui, ó, dentro Não sei se você já trabalhou com Data Crazy, você trabalhou? Já fiz uma reunião com eles, até por conta da possibilidade do agente de A, mas não atuei em nenhuma implementação ainda a fundo com eles. Fiz algumas coisas bem Entendi. básicas para algumas empresas, mas não foi nada muito complexo, não.
Entendi. Então, eu gosto disso aqui, ó, as possibilidades de gatilho deles são muitas, entendeu? Que eu acho que é nesse local. E aí tem essa daqui, que é só uma requisição de webhook, aí você pega esse webhookzinho e coloca lá no seu sistema. Para alguns sistemas, faz, por exemplo, Hotmart, faz muito mais sentido do que eu colocar um intermediador no meio, sabe? Por exemplo, um N8N, porque vai chegar o body aqui completo, eu vou sabe, e sigo fazendo toda a jornada aqui, todo o fluxo, todo o mapeamento. Então, eu dependo menos de uma terceira ferramenta, e aí aquilo que eu falei que, eventualmente, quem não tem conhecimento técnico de um N8N da vida, que é mais difícil, consegue fazer aqui também, sabe? Mas é isso, com a Como a gente sempre usou o N8N, então, até por isso é que eu falei, se tiver, é que eu sempre fiz dessa forma que você falou, mas eu gosto muito disso, e gosto muito das possibilidades de gatilho que ele apresenta, entendeu? Então, até gatilho baseado em atividade, em alteração de campo. Eu acho que. Comentário em live. Gatilho em mensagem, enfim, eu acho que isso daqui é mais óbvio, sabe? Enfim, eu acho que faz mais sentido para poder fazer a configuração, porque é aquilo que eu te falei, para mim eles se inspiraram muito na ManyChat, então o módulo de automação aqui tem toda aquela simplicidade que tem da ManyChat, né? E aí eu não sei nem se é uma simplicidade, mas é um local comum, porque aquilo que você falou também, pô, eles foram os pioneiros, então quem tá nesse mercado e não trabalhou com ManyChat, tá errado. Não tem como. Não, você não tá fazendo certo. O que eu gosto de trazer assim, até de exemplo, é que, por exemplo, quando você olha um bloco de notas, e aí o bloco de notas associando a como, ele visualmente, esteticamente, ele não é o mais complexo, o mais robusto. Então você fala assim, pô, consegui mexer. Aí você digita 2 mais 2, coloca o igual, não funciona. Você fala assim, esse sistema é uma porcaria. Parecia tão fácil, era só digitar, colocar as coisas aqui, eu não consigo fazer nada. A como tem esse caráter para mim. Então assim, olha essa hora que você olha o bot, tem um monte de exemplos, esse modelo, tal, aí você clica. Ativa, não funciona. É, porque você precisa configurar. Ele não é tão simples assim. Ele tem uma complexidade por trás que, assim, parece simples e é difícil. Isso causa mais ansiedade do que resolve o problema. Se você olha, por exemplo, num Salesforce, você não vai olhar no Salesforce e falar assim, é fácil, vou sentar e vou fazer. Você vai já falar assim, putz, vou procurar alguém. Aí você acha um desenvolvedor que cobra 25 mil reais no mês para ele resolver a tua configuração. Você fala assim, mas justifica, né? Porque é difícil. Só que o Salesforce, ele tem, para mim, a mesma dificuldade de configuração, assim como todos os CRMs têm as suas dificuldades, só que ele parece ser difícil. E por isso as É, pessoas acham que é difícil, então tá tudo certo a implementação ser por um terceiro ou ser por alguém especializado. A como parece facinho, tá, eu consigo fazer. Só que assim, não é tão simples. Entre o consigo fazer, entre o é possível e eu conseguir fazer, tem um abismo. Pô, a gente consegue escalar o Everest amanhã, semana eu que não consigo, vem, não. mês que vem. Eu não Então consigo, tem essa. não. Eu nem tento, entendeu? Eu chego lá, eu vi, falei tchau, é assim, é isso. Conseguir a Mas gente consegue, assim, só depende de várias coisas. só depende se eu vou chegar viva lá em cima. É, Ninguém exigiu isso. Mas assim, nesse ponto que você falou, eu acho que eu tenho dois comentários a serem feitos. O primeiro, eu concordo nesse sentido, tipo, vamos falar do local ali, por exemplo, Salesforce. Eu acho que tem duas questões. A primeira é que a pessoa que contrata Salesforce é uma empresa B2B já mais consolidada, e aí a forma de contratação muda. Porque a Como, tá, ela vende para a empresa, mas eu brinco que ela vende para empresa B2B com cara de B2C. Porque ela fala com o dono, entendeu? Quem contrata como é direto o dono do negócio, vai lá, bota, vamos, põe cartão, enfim. E aí, é diferente, porque essa pessoa, ela não é uma pessoa que, cara, tem um monte de departamento, um monte de, enfim, uma estrutura gigante ali de pessoas. E aí, uma questão que acontece muito, que eu falo na contratação B2B, é uma contratação de segurança. Então, você acha que eu vou colocar o meu emprego em jogo? Porque tem um monte de gente aqui, entendeu? Vai passar por um departamento de compra, vai passar por enfim, por um gestor que vai analisar. A empresinha do lado usa Salesforce. O pessoal tá falando que a Salesforce é melhor. Né? Eu vou contratar a Salesforce, é mais caro mesmo. Só que aí, cara, você já contratou esse negócio, que é um elefante, um negócio de. Agora você precisa fazer implementar, você precisa fazer funcionar. É bem aquilo que é um peido para quem tá cagado, entendeu? Você já pôs tanto dinheiro, põe mais aí para fazer esse bagulho funcionar. você compra uma E eu licença de acho que 5 anos. e a cultura Salesforce, tá? Porque eu já fiz implementação do Salesforce como cliente, tá? Assim, eu já fui a pessoa que contratou o Salesforce e fez a implementação dentro da empresa. Cara, quando você contrata, eles já vêm, você precisa de uma consultoria. Eles mesmos já te colocam a consultoria, meio que quase como uma imposição. E eu lembro que
Eu falei, mano, não preciso. Eu sei fazer, eu vou fazer, entendeu? Tipo, eu tenho domínio técnico. Na época ainda não tinha N8N, AI e tudo mais, mas assim, sempre fui meio gambiarreira, sempre consegui me virar bem ali. Enfim, e eu acho que a como não. A como é a pessoa. Então, o perfil de contratação é diferente. A pessoa que tá mais ali, né, cara, se esforçando, criando um negócio no Brasil, que não é fácil, a gente sabe bem. E aí ele tenta otimizar todos os recursos dele. E aí ele entra num call de venda, sei lá, direto, e fala que ele vai conseguir fazer sozinho, porque a Como promete isso. Então ele fala, eu vou conseguir fazer sozinho, eu vou entrar aqui, vou procurar o tutorial, vou, enfim, fazer todos esses N fatores. E às vezes não é nenhuma questão de não valorizar o trabalho do outro, mas assim, cara, às vezes a nossa consultoria, a nossa implementação vai sair mais caro do que a ferramenta. E eu já ouvi isso, mas vocês estão mais caro que a ferramenta. Então continua com a ferramenta barata. E sem Sem conseguir implementar. utilizar. Sem conseguir utilizar, entendeu? Mas eu tô impondo hora do meu dia aqui para. Não é simplesmente implementar, é entender o seu negócio, é entender o que faz sentido para o seu negócio. Não é ligar umas automações e tchau, boa sorte aí. Se fosse só isso. Copiar e colar e colocar na sua Não, empresa e dar certo. Esse é um não. case que eu tenho do lado de cá, viu, Gabi? Porque assim, eu já peguei reimplementação da Como que tinham seus bots gigantescos. Foi feito pelo expert no meu segmento, ele me entregou isso aqui. Aí você viu uns seus bots gigantescos, todos eles ramificados, bonitinho, todos eles desaguavam numa mensagem única, e essa mensagem única falava do concorrente dele, que era de outra cidade. A pessoa copiou e colou uns seus bots, colocou na outra empresa, e ele estava gastando tráfego, mensagem, que estava fazendo propaganda pro Levando pro concorrente. concorrente. Nossa, eu quero ser concorrente desse cara. Então, assim. Que cara maneiro. Aí a hora que a gente pensa assim, gente, no final do dia, não é a ferramenta. Você pode ter a melhor ferramenta do mundo. Se a implementação não foi feita com esse cuidado, olhando o teu processo, olhando como que você faz isso de forma manual e traduzir essa operação para dentro da ferramenta, você pode ter a melhor CRM do mundo. Não vai funcionar. Então, assim, Não vai. quando você não tem um processo que, na mão, não para de pé, você não vai conseguir colocar esse mesmo processo automatizado. Porque a automatização ela vai trazer mais problema para a tua operação do que benefício. Se você tem um Total. probleminha desse tamanho, que ele é feito pelo manual, e você automatiza, esse problema vira uma cratera. Porque você colocou tanta coisa, tanta agilidade nesse processo, que você não tem clareza do que acontece e tem um robô lá, trabalhando sem parar 24 horas por dia. Você nem sabe o que está acontecendo, nem fazendo na mão, imagina o robozinho. Como você vai explicar isso pro robô? Então, essa é uma grande dificuldade. Provavelmente você deve ter isso por aí também. Tenho muito, tenho muito. E eu bato muito nessa tecla, cara. A ferramenta tem que atender a sua operação, não é a sua operação que tem que se adequar à ferramenta. Só que, assim, a sua operação tem que ter clareza. Você precisa saber o que você quer, porque senão, sabe, não vai rolar. E até hoje em dia, é uma questão até que eu vejo com profissionais, tá? Concorrentes aqui, nossa. Porque a gente veio assim, a gente que já tá há um tempo, que veio, né, de um mercado que não existia AI. Quando comecei a fazer isso aqui, quando comecei a mexer com N8N, não tinha AI. Então, eu tinha que sentar e colocar a minha inteligência dentro da camada e tinha que estudar para entender, para aprender. Aí, hoje, eu vejo, eventualmente, com profissionais, né, enfim, mais novos, pessoal, alunos, colocando AI, aí você pergunta, tá, mas o que você fez aqui? Por que você fez desse jeito? E a pessoa não sabe responder. Porque a IA falou para fazer assim, gente, isso não é uma resposta. Você precisa pôr essa camada de inteligência, porque é isso que vai te diferenciar de ser um bom profissional Exatamente. também. E aí a mesma coisa serve para operação, né? No fim, acho que a gente converge para o mesmo lugar, que não importa a ferramenta, né? Exatamente. Não... É isso. Você vai ter que entender a operação, tem que entender o que funciona, o que não funciona, e o que funciona para um não vai funcionar para o outro. Então, sim, nosso serviço vai ser mais caro que a ferramenta. E é isso. E do lado de cá tem alguns pontos que a gente sempre escuta por aqui que, pô, Ian, mas você é esse especialista, me fala o que tem que ser feito. Amigo, eu não tô no dia a dia, eu não tô na trincheira da tua empresa, eu não atuo no teu comercial. Não adianta falar para você que eu atendo um concorrente seu, eu vou pegar a operação dele e trazer para dentro da tua empresa. Não vai funcionar. Você tem que falar para mim como que você faz isso. Ah, mas eu não sei como eu atendo o meu cliente. Você sabe. Você não tem um processo claro. Mas você sabe, a empresa está rodando há 5, 10 anos. Você 10 sabe anos, como atende o alguma cliente. coisa você tem. Alguma coisa tem. Só precisamos tirar isso da sua cabeça, colocar num papel para a gente conseguir visualizar e depois automatizar dentro do sistema. Mas você sabe ter essa informação. Então, assim, eu já escutei muito aqui, mas você é especialista, monta. Vou montar o quê? Não, isso não é fácil. Não é fácil. Além de não ser fácil, é difícil. Além de não ter... É difícil. Mas o que a gente tem aqui, com ferramentas parceiras, a gente faz uma implementação básica. E aí eu deixo bem claro que eu não desenho os processos, então você vai me passar os seus processos, eu vou fazer as integrações para, né, você receber os dados, que eu acho que é o principal para um CRM estar funcionando bem. Então, os dados que fazem sentido ali.
e faço algumas automações básicas para, tipo, dar boas-vindas, eventualmente follow-up, enfim, né? Um básico. Ali a gente faz só contratando com o nosso link de parceiro. Então, de graça, né? Mas estou ganhando na parceria. Isso é uma coisa que a gente faz, mas se começar a ficar muito complexo, integrações muito complexas, aí a gente vai ter que cobrar, porque é muita hora desprendida, entendeu? E aí, hora sênior, né? Porque provavelmente Exatamente. vai ser eu ou meu sócio, não é hora, tipo, de júnior, não. Porque, enfim, Porque às vezes não poderia. consegue. Mesmo que Não, seja simples, não é tão simples ah, assim, né? eu tenho que destrinchar o começo para ele conseguir dar sequência depois. Então, é complicado, assim, aí tem que equilibrar. E, enfim, é isso. Hoje a gente tem muita. Eu gosto muito de fazer implementação, muito, muito, muito mesmo. Assim, acho que é um dos trabalhos que eu mais gosto de vender é a implementação. Mas, assim, o acompanhamento ali no mês a mês é também interessante, porque você consegue ir vendo o pessoal usando e crescendo e ganhando mais maturidade e fazendo melhorias. Então, enfim, aí fica ali naquele trade-off sempre. A gente tem esse projeto por aí que acaba sendo mais simples, digamos assim, que é a implementação. Então, tudo que você tem de processo, a gente traduz, configura na ferramenta, Ah, acompanha você por um tempo, deu certo, treinamos, tá rodando bonitinho e terminamos. E a gente tem é, do lado de cá um projeto que é um pouco mais completo. A gente pega desde o comecinho, toda essa parte de consultoria, a gente fazer esse mapeamento, entender a jornada. Então, eu tenho de histórico toda a parte de experiência do cliente. Então, do lado de cá fica muito mais fácil para entender essa jornada, fazer cliente oculto, gente mapear ocultando. todo esse processo. Porque às vezes a pessoa que está ali no dia a dia está operando de um jeito, o gestor acha que tem que operar de outro jeito, o dono acha que tem que operar de outro jeito, e no cliente oculto você vê que nenhuma das três está conversando, acontece na prática de outra forma. Então a gente tenta compilar tudo isso, construir, como a gente chama do lado de cá, de mapa, e falar assim: olha, temos isto, vamos caminhar para onde? Para cá. Então a gente vai configurar olhando esse mapa e seguir com esse fluxo, jeito de mensagem. E aí quando a gente entra no projeto de IA, já tem muito conteúdo. A gente já sabe como que é o tom de voz, como que a empresa se posiciona, o que que é bom, o que que não é bom falar, já pega toda essa base e já está bem evoluído com relação ao agente de IA. E aí, tendo essa visão de processo, fica muito mais clara a automação. Então, um projeto de automação que demoraria, por exemplo, um mês para rodar, é só configurar basicamente muito mais rápido. Porque o processo de você sentar e E analisar desenhar. aquilo assim, é muito, muito assim, delicado, mas a hora que sai, a pessoa fala: nossa, é assim que funciona. Então, assim, até o dono fica espantado, porque ele não tinha essa visão do processo inteiro de venda dentro da empresa dele. Porque Dele. talvez ele, atrás, começou de um jeito, colocou um gestor, colocou um coordenador comercial, colocou um vendedor, vai mudando, cada um vai fazendo do seu jeito, achando do jeito que tá certo, funciona por funcionar, e vai indo. Só que o processo, cada Concordo. um acha que é de um jeito. Então, essa parte consultiva do lado de cá acaba sendo um divisor de águas. Porque a automação no final do dia, a gente fala assim: gente, fica tranquilo, a ferramenta vai funcionar, vai estar implementada, vai estar tudo certinho, vocês vão saber usar. Não é o foco agora. Vamos focar no processo e entender como que isso é feito. Depois a ferramenta, a gente pode colocar qualquer uma. A ferramenta no final do dia vai ser só uma ferramenta. Se a gente não Sim. configurar isso que a gente tem por aqui de processo, não vai ter diferença alguma. O nosso, eu falo muito isso, né, também dentro da nossa metodologia, porque chamo de peer, que é exatamente isso, é planejamento, integração, execução e resultado. E eu sempre falo, cara, se você olhar, o planejamento está antes, até mesmo de integração. Porque senão você começa a integrar qualquer besteira aí só para receber os dados, aí você polui seu CRM achando que aquilo é banco de dados, quando não é banco de dados, é um CRM. Ele precisa ter dado que vai gerar relacionamento com o cliente, que vai ser importante para você ter relacionamento. Então, eu concordo. Só que hoje, aí por uma questão de capacity mesmo humana, por exemplo, eu não faço muitos projetos de processo quando precisa, porque sou eu que acabo tendo que fazer, mas eu tenho um parceiro que aí executa. Então, eu gosto de, quando eu já tenho o processo e eu vou só transformar, assim. Aí eu acho que tem Legal. casos e casos, né? Porque por exemplo, tem cliente de, sei lá, Econ, esse tipo de coisa. Tem algumas regras muito padrões, sabe? Que você vai implementar, porque a pessoa não tem, tá no zero. E é isso, eu vou e coloco nesse V0. Para cliente recorrente hoje, para eu estar acompanhando mesmo, eu fico no máximo com 2, porque tô toda frente educacional, não tenho tempo. Não, exatamente. Porque é um processo que ele precisa de mais cuidado. Então, o meu sócio Sim. lá de cá, ele já tem esse olhar consultivo. Ele já trabalhou em consultorias, já tem mais de 10 anos, então esses projetos ele acaba liderando, ele acaba dividindo. Então, na parte processual, ele entra com essa frente de mapeamento. Então, ele faz o mapeamento dos processos e eu faço o mapeamento da jornada do cliente. E a gente vai ligando esses pontos de contato, vendo o que tem de gap, dando soluções e vai melhorando a jornada com o passar do tempo. Então, é um mapeamento de jornada espelhando por o processo,
e o processo espelhando na jornada do cliente. Então acaba Entendi. sendo algo de duas frentes, assim, esses projetos, que se conversam nesses pontos de contato. Maneiro. Dá um spoiler aí de como você faz essa entrega pro seu cliente. Boa. Esse que você comentou, a gente tem também o lado de cá, a metodologia, que eu trouxe quase em todos os processos de CX, eu atuei com essa metodologia, que é, eu chamo de caminho certo. Então, Legal. clareza, diagnosticar todo o projeto, entender o que a empresa faz de fato e ver os gargalos que tem nessa jornada de atendimento, no processo comercial. Depois entra a parte de estruturação, que a gente cria esse mapa, faz cliente oculto, reuniões com todo o time comercial para entender o que é o processo de fato, o que acontece no dia a dia, como que é lá na trincheira, para criar esse mapa que eu comentei, criar essa arquitetura estratégica, organizar o que é fluxo, processo dentro da empresa. A gente entra depois na parte do refinamento, que assim, valida tudo que a gente mapeou e alinha. Então a gente tem isso hoje, a gente quer caminhar para isso. Então a gente tem o as is para o to be. A gente refina, valida com todo mundo que é tomador de decisão e constrói os papéis e responsabilidades de cada um. Depois a gente entra nessa parte de transformação, porque a gente já tem todo o processo desenhado, já tem as ferramentas adequadas, você vai colocar IA, você vai colocar um CRM, qual automação, qual canal de atendimento, faz todo esse processo de transformação com as automações. E por fim a gente segue com o último processo, que acaba sendo um dos mais importantes, que é a otimização. Já temos todo esse arcabouço tecnológico construído, CRM, automação, IA, agora a empresa precisa utilizar, precisa evoluir, precisa ter todo É, esse passo a passo de treinamento, melhoria. é. Então, o prompt da IA, ele é vivo. Sempre vai ter mudança porque a empresa muda, o processo muda, o produto muda e as automações também. Então, essa otimização do processo acaba sendo um grande diferencial nosso. A gente não faz só a implementação da ferramenta. A gente acompanha o antes, faz todo esse caminho e desenho da jornada e faz o pós, de entregamos a ferramenta. Mas esse é só o primeiro passo. Agora você tem que usar de uma forma que todo mundo consiga aproveitar ao máximo isso, colocar isso, que a gente chama de adoção, dentro do teu dia a dia, porque não adianta nada ter uma Ferrari e deixar ela na garagem, você não vai usar para nada, e ir otimizando ela, e trocando, fazendo manutenção, vendo o que precisa de ajuste, enfim, essa melhoria contínua a gente acompanha do lado de cá também. Então, esse é o nosso Mas grande você projeto. cobra junto ou é? Porque assim, para eu estar no acompanhamento mensal, eu tenho um valor a mais, entendeu? Então, enfim, aí é um pouco Tem um diferente. recorrente, tem um recorrente. É, tem um É porque, assim, recorrente. depende do tamanho dos projetos. Então, a gente tem projeto aqui que a pessoa já fecha por um ano. Então, a Ah, implementação e esse sim. projeto consultivo leva em torno de 30, 45 dias para fazer toda a parte consultiva e a implementação. E aí a pessoa já quer o acompanhamento por um ano, 6 meses, e aí acaba variando com relação a essa complexidade. Tem uns que a gente vê que a automação supera a necessidade. Então, a gente tem um caso aqui de um cliente que atende 200 leads por dia, não utiliza a API oficial, faz toda a parte de automação só com bot dentro da Como, tem uma taxa de 1% de fuga, então, assim, pouquíssimo, não precisa de uma IA para isso. Tem 7 perguntas, o lead vai, responde, qualifica, o vendedor basicamente entra no portfólio, apresenta o produto e fecha a venda. Então Muito bom. não precisa ter essa otimização por uma IA. Mas tem casos que a pessoa fala assim, você quer 1, 2 ou 3, ou como que eu posso te ajudar hoje? A pessoa manda um áudio falando assim, vocês são da onde? Aí só uma IA para conseguir resolver esse Pra problema. resolver o BO, né? É, depende muito do perfil. Eu tenho um cliente que é, mano, chatbotzinho e flui super bem, a galera vai, pá, pá. E posso falar que o cliente dele, ele é do outro lado, até prefere. Porque ele sabe separar quando ele tá falando com humano e quando ele não tá falando com, né, quando tá com AI. Mas é isso, depende muito do perfil de cliente também, assim. E aí, economiza, né? Menos token. Exatamente. No fim das contas, não é zero token. E é um ponto que pouca gente conversa, né? Fala, tem a sua IA por R$49,90 por mês, só que ninguém fala de token, ninguém fala de qual LLM usar, de estrutura, tudo isso fica obscuro. Aí Obscuro, tem, total. tem um caso desse daí que eu comentei, que ele é de uma loja de colchão, artigo para sono e tudo mais, que a gente tem essa fuga de 1%, que a gente começou a perceber que estava aumentando a fuga do bot numa etapa em específico, que era o tamanho da cama. E aí a gente falou assim, putz, mas o que está acontecendo? Mapeamos, então entra toda naquela parte de otimização, mapeamos no levantamento, e a gente viu que estava tendo muita resposta de pessoa mandando grande. Mas, gente, que raios é cama grande? Cama grande pode ser a King, pode ser a Super King, Olha, King. pode ser a de casal. Aí a gente foi vendo o que vendia quando a pessoa falava grande. Era a cama Queen. Então a pessoa vinha querendo Ah, a de casal, mas a grande para ele era a Queen. Que às vezes, por uma diferença pequena de preço, conseguia vender a Queen. Então, assim, identificamos isso, colocamos dentro do regex do bot. Na hora que vinha grande dentro da resposta, direcionava para a Queen direto com essa informação para a vendedora, falando: olha, ele quer cama grande, oferece uma de casal,
e uma Queen, fala que a diferença é pequena e vende a Queen. Isso aumentou, assim, Que barbaridade legal. a taxa de conversão e de venda em questão da cama Queen. Porque o vendedor já tinha esse direcionamento prévio, que era um costume do público falar cama grande, e a Queen, nesse caso, era grande. Então, essa parte de analisar o que o bot traz de resultado é tão importante quanto ter a automação em si rodando. Porque se ela é construída e ela fica lá, o percentual de 1 ia subir para 2, 3, 5, 10% de fuga, ia perder esse direcionamento e o humano ia começar a trabalhar mais do que ele necessariamente precisava. Porque ia cortar o bot, ia fugir para o ser humano ia atender um monte de gente desinteressada ou não qualificada ainda por conta de uma palavra. Uma palavra. E você usa, nesse caso, a estrutura de AI da própria Como? Como que tá essa frente? Ou você também faz tudo por fora? Boa. A Como, no começo de ano, ela estava em fase beta, ainda nessa fase de agente de A, muita coisa melhorou. Ainda tem algumas limitações com relação a Como. Então, o que a gente constrói por aqui de processo? Até para a gente não conseguir ver o nível de maturidade das empresas em questão de processo e atendimento, e até mesmo o público, a gente não chega de cara colocando um agente de A, que às vezes não faz sentido. O público não se Sim. comporta, a própria empresa não consegue entender o que está funcionando, o vendedor fica com medo de ser mandado embora, porque tem muita gente por aí falando, contrate uma AI, mande todo mundo embora. Então, não é uma estratégia que a gente aplica por aqui, porque não funciona. Então, a gente começa com algumas automações, analisa como está sendo essa taxa de fuga, e aí tem dois cenários. O agente já dá como, o agente já próprio nosso. A gente já dá como. Ele está muito bom em questão de resposta, assertividade, você conecta qualquer canal lá dentro, então super funciona. Alguns pontos. Eu não consigo saber qual LLM eles utilizam. Quando a gente constrói por aqui, a gente consegue escolher. Então, a gente coloca um OpenRouter, que é um selecionador de IAs. Então, a gente consegue trocar do Gemini para OpenAI, assim, só trocando. A mesma chave, tudo certinho. Dentro da Como a gente não sabe qual o que estão utilizando. E a precificação é embutida pela Como. Não é nem valores, é créditos. Então, provavelmente, a Como coloca um fim em cima disso. Porque ela está sendo intermediária. Então, paga-se a Como paga essa LLM, e a gente não sabe qual que é. Então, assim, você fica um pouco refém dessa estrutura. Não é nem questão de ser bom ou ruim. É questão de, ser mais caro, provavelmente porque tem esse fee em cima, e dois, você não tem esse controle. Porque hoje, dentro do cenário de IA, muita coisa muda muito rápido. Então, a gente precisa estar acompanhando e testando o que a sua IA precisa, em questão de análise de base de dados, o que você precisa ter essa parte conversacional, entender imagem, entender PDF. Então, cada IA vai desempenhar um papel melhor. E a gente precisa ter essa flexibilidade. Na Como já não tem. Dentro de um cenário mais complexo, a gente constrói o nosso agente de IA do lado de cá. Que aí a gente tem mais possibilidades de construção. Consegue integrar com base de dados, consegue integrar com a parte de API com outros sistemas, de ser conversacional, entender áudio, entender vídeo, conseguir fazer algumas movimentações dentro da Como. Então, abre um leque de possibilidades maior, em questão de agendamento, em questão de você conseguir enviar um link, esse link já preencher o Google, retornar. Então, tem algumas vantagens, porque a gente consegue configurar de uma forma mais fluida. A Como ainda é um pouco mais engessado, e se precisar de muita robustez... Mas eu acho que são todos, assim. Mas, assim, no geral, eu gosto bastante da parte de AI que vem dentro do Data Crazy. Acho que também tem coisas ali para melhorar. E o que a gente tem feito é muito esse caminho de também ir muito por fora, assim. Acho que a nossa conclusão é a mesma, não importa a ferramenta. Não importa, a ferramenta no final do dia, ela é só ferramenta. Mas muito obrigada pelo papo. Muito eu legal. Adorei estar com você aqui. A gente pode até fazer um round 2. É isso. Imagina, Gabi. Obrigadão pelo seu tempo. Muito legal o papo. Adorei. Tchau. Tchau, tchau.